queria convidar então os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Então vamos ler o capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem lhe disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei em muito os sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. E o homem deu à sua mulher o nome Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles para eles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, Deus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, Deus. Para que aqui não seja apenas uma oratória, não seja apenas uma peça retórica, mas que seja, Senhor, espírito e vida, Deus. Que haja transcendência nesse lugar, Deus. De que quando a palavra de Deus é pregada, é o próprio Deus falando com o seu povo, Senhor. Trazendo, Senhor, repreensão
pelos nossos pecados, mas trazendo também esperança e vida, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Acho que agora que tá todo mundo assim, eu vou ficar mais assim. Pode ser? Muito obrigado. Será que não vai cair? Vou botar aqui. Amém. Quem é que não conhecia essa passagem aqui? Levanta a mão. Quem é que não conhecia essa história? Quando a gente vai falar sobre pecado, pecado é uma palavra que praticamente na nossa geração caiu em desuso, né? As pessoas não sabem mais o significado do que é a palavra pecado, o que significa pecado. Só que nós temos um grande problema aí. Se nós não entendermos o que é pecado, nós também não entenderemos o que é o Evangelho. Porque não existe pregação do Evangelho sem que a gente entenda que por causa do pecado nós precisamos de Deus e precisamos de Jesus. Sem entender o que é o pecado, nós não compreenderemos com clareza de onde vem toda a maldade que nós vemos aí. A pergunta é, a culpa é de quem? A culpa é de quem? De todos os males que a gente vê por aí, assassinato, morte, estelionato, roubo, quantas coisas ruins a gente vê todos os dias. Quer entender um pouco do que é o pecado? É só ligar ali no balanço geral, na hora do meio-dia ali, você vai entender um pouco qual é a abrangência e qual é o desdobramento do pecado na vida do ser humano. Chega a escorrer sangue pela tela às vezes. Eles ficam ali enfatizando ali, passa 200 vezes a mesma notícia que o fulano de tal matou a mulher e não sei. Então, isso é um desdobramento do que é pecado. Nós podemos entender de várias maneiras diferentes, né, o que é pecado. Para uns é uma coisa, para outros é outra. E às vezes isso fica confuso na nossa mente, essas coisas ficam confusas. Então eu fiz algumas perguntas bem difíceis de ser respondidas. Perguntas que todos os seres humanos se fazem em algum momento da sua vida. E que a Bíblia, logo de cara, no primeiro livro da Bíblia, já se propõe a dar algumas respostas nesse sentido. Existem muitas formas de nós entendermos as coisas e de nós chegarmos à compreensão daquilo que é a verdade. Provavelmente você já ouviu alguém falar assim, não, cada um tem a sua verdade. Mas será mesmo que isso é verdade? Essa afirmação já é completamente contraditória, porque assim, a verdade é algo único. A verdade deveria ser algo que está ao alcance de todos e que todos chegam à mesma conclusão. Se cada um tem a sua verdade, então não existe verdade alguma. Esse é um fato. Não tem como adequar as duas coisas, ou várias coisas, ou vários pensamentos a respeito da verdade. Mas nós compreendemos então a verdade, e esse é um dos pontos que eu quero defender aqui nessa noite. Eu já vou chegar na tal da depravação total, tá? Eu só estou fazendo uma introdução para a gente poder entender melhor. Aqui no mundo ocidental, as pessoas tendem a entender as coisas de duas maneiras.
ou pela racionalidade, com a mente, pela lógica, pela percepção, ou com o coração e com os sentimentos. Ou seja, com a mente, a gente compreende as coisas pela lógica, por aquilo que faz sentido, que se encaixa melhor, se adequa melhor à nossa mente. E tem outras pessoas que são mais sensitivas, vamos dizer assim. São mais sensitivas, né? Interpretam o mundo e a realidade a partir daquilo que elas sentem a respeito das coisas. Vocês concordam com isso? Tem pessoas mais racionais, pessoas mais emocionais. Vamos colocar dessa maneira. Só que nós temos um grande problema. Porque nem com a mente e nem com o coração nós conseguimos chegar ao pleno conhecimento da verdade. A gente consegue chegar parcialmente a algumas verdades. E o que aconteceu então? Por que nós viemos aqui semana após semana para ouvir alguém falar a respeito de Deus, a partir da Escritura, a partir da Bíblia? Por que nós fazemos isso? Vocês sabem que a igreja é o povo de Deus que se reúne ao redor da palavra de Deus. Que se reúne ao redor da palavra de Deus. Sabe por que nós fazemos isso? Nós assumimos a posição de que nós somos incapazes de discernir completamente a verdade. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, como que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade se o nosso coração é desse jeito? Uma coisa que a gente que é ocidental não está acostumado é que na linguagem bíblica, para o judeu, quando ele fala a respeito de coração, o coração ele fala a respeito do homem integralmente, mente e sentimentos. O coração é isso. Do coração parte as nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas afeições, os nossos desejos, ou seja, tudo parte do coração. Não é à toa que Jesus falou que o pecado não vem de fora. O pecado parte de onde? O pecado já está lá dentro. O pecado é o que sai do coração. É o que sai de nós. Por quê? Porque o pecado já está lá dentro do coração. O pecado já está lá. Então, através de experiências, através do raciocínio lógico, o homem é incapaz de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, e agora? E agora? Então, aprove a Deus. Deus escolheu se mover na direção do homem e se revelar para o homem. Se revelar para o homem. E como Deus fez isso? No Velho Testamento, ele fez através de teofanias. Ele apareceu para Moisés numa sarça ardente, para outros através de outras manifestações, para Josué na forma de um anjo guerreiro, Jesus apareceu. E em outras passagens da Bíblia, Deus aparece pessoalmente. Deus também se revela através da sua lei. Através da lei de Deus, que é boa, nós passamos a conhecer a silhueta de Deus, o caráter de Deus. E a gente passa a conhecer então a Deus através das suas palavras. Os 10 mandamentos são as 10 palavras de Deus. Nós passamos a conhecer a quem Deus é, como Ele pensa, como Ele vê o mundo e a realidade através da sua palavra. Então, nós precisamos da Bíblia, nós cremos na suficiência das Escrituras. Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para nos revelar as verdades essenciais que nós precisamos saber. Que com a nossa mente e com o nosso coração nós somos incapazes de discernir. Então, para ser cristão, para conhecer a verdade, nós precisamos da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse termo usado de maneira muito errada pelo nosso atual presidente,
não tem nada a ver com o governo atual, vai nos libertar da nossa condição de pecado. É isso que a Bíblia diz. Nós vamos conhecer a verdade e nós vamos ser libertos da influência do pecado e das consequências do pecado. É isso que essa palavra quer dizer. É isso que essa palavra quer dizer. Então ele é o Criador. Quando a gente compra um aparelho, um carro, qualquer outra coisa, para a gente entender qual é o propósito e qual é a funcionalidade e para que funciona aquilo e como usar esse utensílio, seja um celular, um teclado, um carro, nós precisamos olhar o manual, coisa que o brasileiro não gosta muito de fazer, né? Quem é que aqui já... Pode levantar a mão. Quem é que já comprou coisa, saiu usando e não leu o manual? Todo mundo. Dessa mesma maneira, a gente vive a vida cristã sem ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o manual de vida cristã. Se a gente quer saber como nós devemos viver a vida que Deus nos deu para viver, nós precisamos conhecer o manual. Então Deus nos revela a verdade absoluta sobre tudo que é necessário nós sabermos para a salvação. Está aqui contido nas Escrituras. Então, quando a gente fala sobre cosmovisão, a nossa visão da realidade, ela não é moldada apenas pela nossa mente e pelo nosso coração. A visão de mundo do cristão deve ser norteada pelos absolutos da palavra de Deus. Isso é cosmovisão cristã. A própria Bíblia fala a respeito dela mesma. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. É isso que a Bíblia é. Então nós vamos enfrentar hoje aqui alguns dilemas. Eu quero começar propondo algumas perguntas retóricas aqui que você vai sair daqui pensando, com certeza. A primeira delas é: existe verdade absoluta? Existe verdade absoluta? Muitas pessoas aí fora vão dizer que não, que cada um tem a sua verdade. Mas nós, cristãos, nós cremos que existe uma verdade. E que é muito melhor nós nos conformarmos com a verdade de Deus, que vai ser muito menos doloroso e menos problemático se nós aceitarmos a verdade de Deus e nos conformarmos com a verdade de Deus. Outra coisa que está em jogo nessa passagem que eu vou voltar a ler com vocês, de Gênesis no capítulo 3, é: existe certo e errado? Será que existe um certo e errado? Outras questões: quem sou eu? Qual é o meu propósito nessa vida? Todas essas questões, talvez não tão claramente, mas elas estão implícitas nesse texto que a gente acabou de ler. Então o livro do Gênesis propõe a dar essas respostas de maneiras simples e profundas. Os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus e que descredibilizam a palavra de Deus, eles vão dizer que o Gênesis é a história história para boi dormir, é historinha de criança, que a serpente falou que isso, que aquilo, que aquele outro. Mas hoje nós vamos constatar a realidade, a evidência daquilo que está escrito no Gênesis. E eu digo para vocês, Gênesis é um dos livros mais subestimados da Bíblia, mas é talvez um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque se você fizer uma leitura leviana ou uma leitura liberal do livro de Gênesis, você não vai conseguir interpretar a Escritura inteira. Porque Paulo, o Novo Testamento, tudo volta para o Gênesis. A gente acabou de ler 2 livros sobre masculinidade e feminilidade, completamente baseado na visão que Deus apresenta, a visão antropológica que Deus apresenta sobre o homem e sobre a mulher a partir do Gênesis. Então leve a sério a leitura de Gênesis. Não ache que é história da carochinha ou que é história para boi dormir, ou historinha de criança.
porque as consequências que nós vamos ver hoje são... dá para a gente constatar de maneira muito fácil. Nem eu falei, é só ligar no balanço geral. Então, Gênesis 1 e 2, Deus fala de como a terra e os seres humanos e tudo que existe na terra foram criados. Gênesis 1 e 2 fala a respeito disso. Mas primeiro que assim, quando esse livro foi escrito, nem existia ciência. Então não adianta eu fazer uma pergunta arqueológica, antropológica ou científica para o livro de Gênesis, porque ele não se propõe a responder esse tipo de questão antropológica e arqueológica ou científica. Mas ele dá uma resposta simples de como o mundo foi criado. Imagine um pastor de ovelhas, que era Moisés há 4.000 anos atrás, Deus explicando da própria boca para ele como o mundo foi criado. Ele não ia explicar para Moisés, tipo assim, aí os átomos de carbono Moisés nem sabia o que era átomo de carbono, então como é que ele ia entender isso? Então, essa leitura de Gênesis 1 e 2 é de uma maneira tão simples que qualquer pessoa no mundo inteiro, de qualquer língua e nação, de qualquer época, consegue entender. É por isso que é simples, mas é verdadeiro. É simples, mas é a verdade de Deus. Então, Gênesis 1 e 2 nos mostra como o mundo foi criado, como o homem foi criado. E Gênesis 3, então, que foi o que nós acabamos de ler, mostra como o pecado distorceu a beleza e a perfeição da criação de Deus. É sobre isso esse capítulo. É sobre a profundidade e a devastação que o pecado trouxe, não só para Adão, não só para o homem e para a mulher, mas para toda a criação de Deus. Gênesis 3 conta como o pecado distorceu e manchou a beleza e perfeição de tudo. Eu vou só dar um spoilerzinho, porque a Bíblia tem bastante tempo, né? Então não tem nada aqui que é muita novidade. Então eu vou falar o que está escrito, a gente está em Gênesis 3, o que está escrito em Gênesis 6. Então em Gênesis 3 o homem cai em pecado. E aí Deus diz que a morte entraria quando eles pecassem. Se eles desobedecessem a Deus, a morte entraria. Não foi o que nós acabamos de ler? O que acontece em Gênesis 4? A morte entra de tal maneira que os filhos de Adão e Eva, dos primeiros homens e mulheres, um mata o, né? Caim mata Abel. Ou seja, de maneira explícita, Deus está revelando, aquilo que eu disse é verdade, olhem com os próprios olhos de vocês, um dos filhos de vocês matou o outro, a morte entrou no mundo por causa do pecado de vocês. É como se fosse um teatro, né, verdade, mas Deus está mostrando para eles, olha a consequência do pecado, olha a morte diante dos olhos de vocês, dos entes queridos de vocês. E não vamos longe, a gente vê um monte de notícia da mulher que mandou matar o marido porque queria ficar com a amante, de filho que matou o irmão porque queria ficar com a herança. E a gente vê a consequência do pecado de maneira latente no mundo. Então, como relativizar isso? O pecado é verdade. O pecado, a realidade do pecado é uma verdade absoluta. Assim como a morte é absoluta. Quando a morte chega, ela chega. A morte é absoluta. Tu pode até pensar que tudo é relativo, mas quando a morte bate na porta, ela é absoluta. Ninguém tem dúvida de que a morte é real. Então, a morte prova que existe sim verdade absoluta. E Deus fala isso o tempo todo, desde o início dos tempos. Então é até inteligente acreditar em quem está falando que a morte é absoluta e quem explica como a morte entrou no mundo. É ou não é? Quando a gente fala sobre
depravação total, eu fiz essa dramatização toda só para explicar de como o pecado entrou no mundo. Qual era a condição do homem antes do pecado e qual é a condição do homem depois do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 6, vai dizer o seguinte, vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra, né? Quem escuta Racionais aqui vai saber, né? Se não leu a Bíblia, pelo menos escutou Racionais. Sodoma e Gomorra e tal. Diz o seguinte, já lá em Gênesis 6 diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade tinha aumentado e que toda a inclinação, olha só como a Bíblia fala, a perversidade tinha aumentado e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. Opa, como assim? Coração tem pensamento? Por quê? Porque o coração do homem é da onde vêm os pensamentos, é onde vêm os desejos, é da onde vêm as afeições, é da onde vem tudo. O coração é o cerne. Quando a gente fala assim, ó, ganhou meu coração, ou seja, me ganhou por completo os meus pensamentos, os meus desejos, os meus anseios, me ganhou por completo. É por isso que Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer o teu bolso, não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Então, Gênesis 6 está falando que a perversidade aumentou tanto, ou seja, começou em Adão e Eva, e começou a aumentar e multiplicar a iniquidade. E aí o que acontece? Vem o dilúvio. O que é o dilúvio? É o juízo de Deus por causa da maldade do ser humano. E o que está claro no dilúvio? Que a morte pela morte não é capaz de redimir o homem do pecado. É necessário que o pecado seja redimido por um redentor. Então, quando a gente fala de depravação total, o que a gente está querendo dizer? O que essa doutrina, então, quer dizer? Eu vou começar a explicar. É que o pecado manchou e abraçou o coração do homem. Ou seja, todas as áreas do ser humano estão manchadas e corrompidas pelo pecado. É isso que quer dizer total. Total não quer dizer que todos nós somos tão maus quanto é possível ser. Não é isso. Quer dizer que as nossas emoções estão manchadas, que os nossos pensamentos, os nossos desejos, que até as coisas boas que a gente deveria fazer estão manchadas pelo pecado. Quer ver um exemplo de coisa, quando a gente tenta fazer uma coisa boa e justa, e isso aí não é para a glória de Deus, é uma coisa que é manchada pelo pecado. Quer ver o cara que dá comida para o mendigo ali na esquina e tira uma selfie? É uma coisa boa manchada pelo pecado. Porque ele não está fazendo isso para a glória de Deus, porque Deus criou aquele ser humano, ele está reconhecendo a dignidade daquele ser humano. Ele está fazendo isso porque ele quer like, porque ele quer aparecer. Glórias a mim, eu sou bom. Não é Deus que é bom, eu sou bom. Então é uma coisa boa manchada pelo pecado. Então, isso quer dizer o seguinte: o pecado afetou então a pessoa, o ser humano como um todo, até o âmago, até a raiz do nosso ser. Desde a queda, o homem está debaixo da maldição do pecado. Ele é movido por motivos errados e é totalmente incapaz de amar a Deus e de fazer qualquer coisa para se salvar. Nada do que é impossível, nós não temos como fazer qualquer coisa para nos salvar. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Quem é que já viu as Crônicas de Nárnia, ou já leu o livro? O C.S. Lewis fala algo muito interessante. Essa frase me impactou de uma maneira muito forte. Impactou de uma maneira muito forte, é uma redundância, mas é só para dar o peso mesmo. Ninguém sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Já parou para pensar nisso? Ninguém sabe o quanto é mal
até ter que fazer muita força para fazer o que é certo. Você já parou para pensar que é muito mais difícil fazer o que é certo do que o que é errado? Por quê? Por causa da ação do pecado no nosso coração. Porque todos nós somos pecadores. O pecado está alojado no nosso ser. Tá duro esse sermão, né? Eu prometo que eu vou acabar melhor. Eu vou trazer esperança. Mas é que para a gente poder entender a profundidade da graça de Deus, para a gente entender a profundidade da bondade e da misericórdia de Deus em salvar pecadores como nós precisamos entender a profundidade da nossa própria corrupção. Lá em Romanos 5,20 diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que quer dizer. No momento onde eu entendo o quão pecador eu sou, eu entendo a abundância da graça de Deus sobre a minha vida. Guardem essa frase do C.S. Lewis: ninguém sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Só conhecemos a força do vento quando nós caminhamos contra o vento. Vamos pegar, por exemplo, uma criança. Há quem diga que a criança nasce pura. Já ouviu isso, né? Que a criança nasce pura. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. No Salmo que o Jonathan leu, no início, Salmo 51, vai dizer que em pecado eu fui formado, em iniquidade eu fui formado, em pecado a minha mãe me concebeu. Eu vou dar uma revelação para vocês que talvez vocês nunca tenham pensado. Sabe por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Porque senão ele seria um descendente de Adão, ele também seria pecador e seria incapaz de ser o Salvador. É por isso que ele é filho do próprio Deus. Porque só o Filho de Deus pode nos livrar do pecado. É por isso que nós acreditamos nesse absurdo para o mundo, de que Jesus nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso. E se nós não crêssemos nisso, o Jesus em qual a gente crê não teria poder de nos salvar. Porque ele seria também pecador como eu e você. É por isso que Jesus nasceu de uma virgem. Nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo. Então a gente pode ver, você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela aprende sozinha. Meu filho tem 5 anos e ele já mente bem. É natural. É natural. A criança sente inveja, a criança sente cobiça. Foi feito um estudo a respeito disso, botou uma criança lá com 10 brinquedos e no outro canto uma criança com 1 brinquedo. Pois a criança que tem 10 não saiu lá para pegar o brinquedo do outro lá. Por quê? Porque o pecado está dentro. O pecado está dentro. Tu quer ver outra coisa que é interessante a gente pensar? Por que as pessoas brigam tanto por política? Porque elas acreditam que o problema das pessoas é o mundo em que elas vivem. O problema está na forma de governo. O problema do mundo é que o governo é injusto. O governo do fulano, do Beltrano é injusto. Então eu tenho que subverter o governo atual, porque daí sim, as pessoas vão ter uma melhor condição de vida e elas vão pecar menos. Isso está errado. Sabe por quê? Porque Adão e Eva estavam no jardim do Éden, o lugar perfeito, com o governador perfeito. E mesmo assim, eles caíram em pecado. Então não é o meio que corrompe o homem já está corrompido pelo pecado. Ou seja, entra governo e sai governo e o pecado continua reinando no mundo. Então, para o cristão, nós não temos como apenas, é óbvio que como cidadãos nós temos que procurar votar de maneira correta. Sim, devemos votar de maneira correta. Mas a nossa esperança não está no governador.
não está em quem está no governo atualmente. A nossa esperança está no Redentor Jesus. Se a nossa esperança estiver em quem está no governo, o governo não tem poder de arrancar o pecado dentro de nós. Só Jesus tem. Olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo 28, a respeito das crianças. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quer conhecer o pecado? Deixa o seu filho viver da maneira como ele quiser. Você vai conhecer, você vai constatar que a depravação é total. Vai constatar. Eu te aconselho a não fazer isso, tá? Porque o preço vai ser alto. Depois, para reverter, só a graça de Deus mesmo. Então, educar é ensinar o que é certo e o que é errado, em algum sentido. Então, qual é a diferença? Aqui no Éden, Deus quer que nós conheçamos a verdade. Como eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é o desejo de Satanás, então, para a vida do homem? É fazer com que o homem continue acreditando em mentiras. E é assim até hoje. Ele simplesmente quer que você não chegue ao conhecimento da verdade. Simples assim. O diabo não está contente que você está aqui ouvindo essa mensagem hoje. Inclusive tem muitas pessoas que até me confirmaram que viriam aqui hoje, que não vieram. O diabo deu o jeito dele. Porque aqui nós pregamos a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. E só ela é capaz de nos revelar qual é o problema real da humanidade. E nos aponta para a salvação plena e total do pecado. O problema do homem, então, nós constatamos que é o quê? É o pecado. Esse é o problema do homem. Esse é o problema do homem. Mas agora fica aquela pergunta no ar, né? O que é pecado? Quem é que sabe dar uma boa definição de pecado? Porque se a gente não tiver uma boa definição de pecado, a gente não vai entender. A gente vai estar pecando e não vai estar entendendo o que está fazendo, porque é até natural para nós. É natural para o homem viver em pecado. O que é sobrenatural é nós entendermos o que é pecado, lutarmos contra o pecado e vencermos o pecado pelo poder de Deus. Isso é sobrenatural. É só a partir da ação do Espírito Santo mesmo. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então quer dizer que Deus tem um conjunto de normas e tal que a gente não pode desobedecer? Em certo sentido, sim. Na verdade, a lei de Deus é como o homem deveria viver e como o homem viveria se não tivesse caído no pecado. Se o homem não tivesse caído no pecado, o normal, o natural dele seria não roubar, não matar, não cobiçar aquilo que é do outro, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não idolatrar outras coisas. Esse seria o modo normal de viver de alguém que não tem pecado, que nunca caiu no pecado. Por que Deus teve que falar o que era o certo e o que era o errado? Para que o homem detectasse que ele não está de acordo. E outra coisa, é impossível ser salvo tentando observar, porque todos nós falhamos todos os dias, todos nós quebramos mandamentos todos os dias, e acumulamos sobre nós a ira de Deus. E agora? Agora eu quero voltar para o texto com vocês. Gênesis capítulo 3 de novo.
olha o que acontece todos os dias. Vocês entenderam o que é depravação total até aqui? É que o pecado agarrou no homem, no coração do homem de uma maneira que faz com que todos nós sejamos pecadores. Lá em Romanos, no capítulo 3, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Então não há espaço para preferência, para, eu sou melhor, eu sou da igreja, eu sou batista já há 30 anos. E daí? Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Essa é a má notícia. Até agora eu só dei uma notícia, né? Só dei uma notícia. Eu vou começar com a boa notícia agora. Amém? Glória a Deus. Então a serpente engana Eva. O que ela faz? Por que eu comecei falando sobre a suficiência das Escrituras e de como que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque é muito sutil. Uma meia-verdade é uma mentira. A verdade é a verdade com clareza. Não tem sombras. A verdade é clara como a luz. Então olha só. Gênesis 3, versículo 1. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus tinha falado isso? Não, ele não falou nenhuma. Ele falou de uma que não podia. Viu como a gente lê errado a Bíblia? Deus não falou que não era para comer nenhuma. Sabe o que a serpente está tentando dizer para a mulher? Tu está vendo como Deus não quer que tu seja feliz? Não é isso que o mundo diz? Eu acho que Deus não quer que eu seja feliz. Porque ele botou um monte de regra que eu não consigo cumprir. Não é isso que a gente ouve? Como é que tu é crente e é feliz, não pode fazer nada? Não pode beber, não pode fumar, não pode transar, não pode nada? Não é isso que a gente ouve? É porque o nosso prazer não vem dessas coisas. Essa é a resposta. Nosso prazer vem de Deus. A mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele e nem tocar nele. Eva já acrescentou uma coisa que Deus não tinha dito também. Deus falou que não era só para não comer. Não falou que não era para tocar. Ou seja, um entendimento débil da verdade pode gerar pretexto para o pecado. Cuidado. É por isso que a gente precisa estudar as Escrituras. É por isso que a gente precisa conhecer as Sagradas Letras. Porque o entendimento débil ou uma má compreensão da verdade pode abrir precedente para que a gente viva uma vida de pecado achando que está fazendo a coisa certa. E as consequências são terríveis. O que a serpente disse? Não dá nada. Não foi o que ela falou? É certo que não morrereis. Não tem sempre um amigo atribulado que fala assim, vai que não dá nada. Não vai dar nada. Dá. Sempre dá. É certo que não morrereis. Porque, olha como a serpente, ela mostra um Deus que não é exatamente como Deus é. Porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, isso é uma verdade, porque nenhuma mentira é completamente mentira, toda mentira tem uma parte de verdade. A mentira é uma distorção da verdade. A boa mentira é uma distorção da verdade. Sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É verdade que eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas não é verdade que eles seriam como Deus. Qual foi o problema de Eva? Foi ela ter comido fruto? Não.
O pecado original é porque Eva desejou no seu coração ser como Deus. Eva disse assim, ó, eu sei o que é melhor para mim. O que Deus fala não importa. Eu sei o que é melhor para mim. Foi isso que Eva falou. Eu sou a minha própria deusa. Eu sou a dona da verdade. Foi isso que ela disse. Foi isso que ela pensou. E foi por isso que ela comeu. Ela se colocou no lugar de Deus. Ela disse, eu não preciso de Deus. Eu duvido de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Então os olhos dele se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar? Eles perceberam então que eles estavam nus. A gente tem que dar um jeito. A gente percebe que erra e não busca o conserto. A gente tenta esconder o pecado. Fizeram então folhas para se tapar e se esconderam atrás do arbusto. Olha só que, desculpa a palavra, mas que idiotice. O homem e a mulher sabiam que Deus tinha criado tudo. E que Deus sabia de tudo. E tentaram se esconder a sua nudez com uma folhinha e atrás de um arbusto. Sem sentido. De maneira simbólica, sabe o que isso significa? Fazendo uma interpretação da Bíblia. Quer dizer que agora, naquele momento, o homem passou a estar distante de Deus. Ele passou a ter vergonha da sua condição, estar separado de Deus. É isso que significa. No momento em que o homem pecou, ele ficou alienado de Deus. E o homem e a mulher ficaram alienados de si, entre si. Ali começou a primeira crise no casamento. Homem e mulher, ao invés que foram criados para auxiliarem mutuamente um ao outro, para governarem a terra de maneira boa, agora não conseguem mais fazer isso, porque eles competem entre si. Eles estão alienados um do outro. Então olha, quando a gente fala de depravação total, olha a profundidade da consequência do pecado no ser humano. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem uns dos outros. O pecado separou o homem da mulher. Carne da sua carne, osso dos seus ossos. Colocou inimizade agora entre eles. Fez separação entre o homem e a natureza. Agora a terra era maldita por causa do pecado do homem. Então olha a profundidade dessa consequência. Não é qualquer coisa. Não é, deu um probleminha. Não. A morte entrou no mundo. Inimizade entre o homem e a mulher. Treta no casamento. Separação completa de Deus. Problema com a natureza. O homem agora não governa mais a natureza, ele destrói a natureza. Destrói a natureza, isso é fruto do pecado. Essas são as consequências do pecado. É quando a gente fala então de depravação total, são todas essas consequências do pecado. Nós estamos completamente afetados pelo pecado. Mas vamos adiante, agora a gente vai chegar na boa notícia. Calma aí, segura na cadeira. Então, só para identificar aqui algo interessante que a gente precisa discernir, é uma ferramenta para vocês, para mim também.
é o modo de o diabo agir na mente das pessoas. Sabe o que ele faz? Primeiro ele coloca dúvida na nossa cabeça. O diabo coloca dúvida. O que a serpente fez com Eva quando ela falou assim, ó: é verdade que Deus disse não comam de nenhuma fruta da árvore do jardim? Ela colocou uma dúvida na cabeça da mulher, da bondade e do caráter de Deus. Ela falou assim, ó: será mesmo que Deus quer a tua felicidade? Colocou uma dúvida. Depois da dúvida, ela distorceu a verdade, a serpente. Ela distorceu a verdade. Ela apresentou uma mentira. E depois de apresentar uma mentira, ela apresenta um substituto. Existe sim um outro modo de viver sem que Deus interfira nas tuas decisões. Querida, tu és senhora do teu destino. Cuidado. Dúvida, mentira e um outro modo de viver é apresentado. O diabo falou: é possível viver sem Deus, é possível ser como Deus. E as pessoas hoje em dia vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não houvesse pecado, vivem como se esse mundo não fosse acabar, vivem como se não tivessem que prestar conta das suas próprias vidas diante do Deus Criador dos céus e da terra. E quem vive dessa maneira está enganado pela serpente. Sacou? Então, notem esse padrão. E esse padrão continua até hoje. Dúvida, mentira e um substituto. Um outro modo de vida diferente daquilo que Deus diz, daquilo que Deus prescreve como a maneira como Ele criou o homem para se viver. A vida para se viver. Esse é um padrão. Anotem isso, hein? Dúvida, mentira, substituição. Um substituto. Uma maneira alternativa de se viver. Então olha o que aconteceu. Eu vou ir mais rápido aqui na leitura, tá? O homem então fez cintas de folhas e se escondeu atrás do arbusto. Aqui começa a boa notícia. Deus veio na direção do homem. O homem pecou e se escondeu. Assim como eu e você fazemos isso também. Mas a boa notícia começa quando Deus vem na nossa direção. E Deus sempre vem. Às vezes pode demorar. Mas Deus sempre vem na nossa direção. E Ele vem trazendo solução. Não é qualquer solução. Não é paliativo. Não é uma anestesia. Não é uma mensagem motivacional. Talvez você não saia muito feliz daqui hoje, descobrindo quão pecador você é. Talvez você descubra que você é pior do que você imaginava. Mas você também precisa descobrir a graça de Deus e como Deus é bom e misericordioso. E que você, mesmo sendo mal, pode ser salvo por esse Deus bom e misericordioso. Então Deus veio na direção do homem. Deus não sabia que o homem tinha pecado? Sabia ou não sabia? Sabia. Por que ele se fez de louco então? Por que Deus não falou assim, ó: e aí, meu, qual é que é? Pecou aí, vamos lá. Porque Deus espera de nós uma contrapartida. E a contrapartida do pecado é o arrependimento. Deus estava dando para Adão e para Eva a oportunidade de eles se arrependerem. E o que aconteceu? Eles pecaram novamente, rejeitando a graça e o poder de Deus e a oportunidade de se arrepender. Deus veio na direção deles e perguntou. E o que eles fizeram? Olha a imagem lá, ó. Deus perguntou para Adão, Adão botou a culpa na Eva e a Eva botou a culpa na serpente. Essa imagem retrata o que aconteceu no Éden. Essa imagem retrata a queda
do homem e da mulher. Quando eu falo homem é no sentido genérico, né? Homem e mulher. Mas Deus não desistiu de salvar o homem. Deus não desistiu de salvar o homem. Essa é a boa notícia. Mesmo o homem estando com o coração endurecido, mesmo o homem transferindo a responsabilidade do seu próprio pecado, coisa que nós fazemos muito bem. Nós transferimos as responsabilidades dos nossos pecados uns para os outros, ao invés de assumirmos, nos arrependermos e sermos redimidos pelo próprio Deus. Versículo 14. Então Deus disse à serpente, e aqui está a promessa do Evangelho: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais selváticos, entre todos os animais selvagens, domésticos e selvagens, desculpa. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Prestem atenção. O Evangelho, a Bíblia, não é um livro separado em duas partes. A parte ruim, que a gente não tem que ler, do Velho Testamento, e a parte boa do Novo Testamento, que é o Evangelho. Não. O Evangelho começa aqui agora, Gênesis 3,15. E o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira anunciação, profecia a respeito do Evangelho. Vocês lembram que um descendente de mulher nasceu, viveu sem pecado, foi ferido pela serpente na cruz do madeiro, mas também feriu a cabeça da serpente na cruz do madeiro. E a morte que estava sobre nós recaiu sobre ele. E assim se cumpre essa promessa de Gênesis capítulo 3, que é a promessa do Evangelho. Deus não nos deixou totalmente depravados. Ele agiu graciosamente na nossa direção, enviando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e para resolver o problema do pecado. Porque o problema do homem não é a política, não é o governo, não é a falta de dinheiro, não é a falta de capital. Não, o problema do homem é o pecado. E Jesus veio para isso. 1 Coríntios 15 vai dizer que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Eu vi uma matéria hoje, numa página chamada Quebrando o Tabu. E ela diz que Jesus não veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus foi morto por causa do sistema religioso que não queria que as ofertas no templo parassem. Ora bolas. Como se Jesus não soubesse sobre isso. É óbvio que havia corrupção no templo. Isso é óbvio. Esse foi o pretexto que Deus usou para que Jesus fosse crucificado. Mas o fim último era para que Jesus reconciliasse consigo todas as coisas no céu e na terra. E trouxesse redenção para mim, para você e para toda essa terra criada. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Uma vez eu estava conversando com uma menina que já tinha sido batizada, fazia parte de uma grande igreja famosa aqui em Porto Alegre, e eu perguntei para ela assim: o que tu me diz a respeito do inferno? Boa essa pergunta, né? Tipo assim, do nada, né? O que tu me diz a respeito? Né? Tipo assim, no contrapé, assim. O que tu pensa a respeito do inferno? E uma pessoa que já frequentava a igreja, já conhecia um pouco da Bíblia, já tinha sido batizada, sabe o que ela me respondeu? Eu nunca pensei muito sobre isso. Pô, mas tu creu em Jesus pra quê, então? Pra melhorar de vida, pra ganhar um carro, um cruise? Pra, sei lá, comprar uma casa na praia, uma casa própria? Foi pra isso que tu veio pra igreja, pra acreditou no Evangelho? Não, meus irmãos. Jesus veio para nos libertar do pecado. Cristo veio para nos libertar do pecado. O seu problema não é a falta de dinheiro. Apesar de que não ter dinheiro é um grande problema, mas não é o pior dos seus problemas.
O problema do homem é que o homem está separado de Deus desde o Éden, desde a queda. E por causa da depravação total, nós não conseguimos nem dar um passo na direção de Deus. Deus tem que vir na nossa direção e nos resgatar de nós mesmos, nos salvar de nós mesmos. E Deus vem ao longo da Escritura, revelando a sua graça, e vem se revelando para o homem, e vem na direção do homem o tempo inteiro, e o homem constantemente foge de Deus, rejeita Deus. Mas através do Evangelho, esse poder do pecado que nos separa de Deus, que nos faz fugir de Deus, é quebrado. Então, quando nós passamos a crer no Evangelho de Jesus, nós recebemos poder para crer em Deus, e recebemos poder para resistir ao pecado, e recebemos poder para ser libertos da consequência final do pecado, que é a condenação. Ou seja, nós somos justificados com Cristo. O castigo que Ele recebeu era para mim, era para você. E nós não vamos precisar mais receber esse castigo, nem aqui, nem na eternidade, porque nós cremos em Jesus. Então vocês viram? Gênesis 3 nos apresenta a queda do homem, apresenta a profundidade da corrupção dos nossos pecados, mas também nos maravilha com um Deus misericordioso, amoroso e gracioso que vem constantemente em busca do homem. Constantemente. E hoje, através dessa mensagem, Deus está vindo na sua direção mais uma vez, perguntando: Adão, onde estás? Comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta em relação a essa pergunta? Você vai crer no Evangelho? Você vai confiar em Jesus para que Ele possa te salvar? Ou você vai mais uma vez transferir a culpa para a mulher, para a serpente, para seja lá quem Deus você quiser colocar a culpa? Para nós podermos entender a graça de Deus, nós precisamos entender a profundidade da corrupção, da nossa corrupção e do nosso pecado. Foi por isso, para entender como Deus nos salva, de quem Deus nos salva e como Deus nos salva, é que nós estamos fazendo essa série de mensagens. Eu não sei o que você esperava nessa noite. Quando a gente falou que a gente ia falar sobre os 5 pontos do calvinismo, você achou aqui que eu ia falar um tempão sobre Calvino. Em nenhum momento eu citei Calvino. Não sei se você está nas próximas. O que eu estou pregando aqui é a verdade de Deus. A verdade do nosso coração. A nossa real condição diante de Deus. E o que eu estou pregando aqui é o Evangelho da graça de Deus, que restaura o homem, que perdoa os pecados, que lava e nos dá poder para vencer o pecado e viver para a glória de Deus nesse mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho, pela Tua graça. Nós reconhecemos, Senhor, que nós fugimos de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos totalmente depravados. Isso está claro. Que nós não temos condições nem de Te amar direito, Senhor. Nosso coração foi afetado radicalmente pelo pecado. Mas Tu é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de graça, que não está alheio aos nossos sofrimentos, que não está alheio à nossa condição de pecado. E o Senhor veio em nossa direção. Desde Gênesis capítulo 3, o Senhor tem vindo em nossa direção, para nos salvar de nós mesmos, Senhor. E a nossa oração como igreja, como povo de Deus, nos salva de nós mesmos.
Nós cremos que só há um mediador entre Deus e os homens. E Ele é o Filho de Deus, Jesus, aquele que deu a vida naquela cruz por mim e pelos meus irmãos. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, naquela cruz. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para cada um aqui, Senhor. Mas tu assumiu, Senhor, aquela cruz no nosso lugar. Obrigado pela graça imerecida. Quando compreendemos, Senhor, essa graça, ela se torna irresistível. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?